me tornei liderança através do projeto. No nosso território, nós temos em Bé da Barra, né? Nós temos um grupo grande de mulheres, Cunhaporã. De uma relevância muito grande, né, para o nosso conhecimento, que essas violências também acontecem dentro dos territórios indígenas. Que elas não precisam continuar vivendo em situação de violência, né? Que elas podem sair daquela situação. Até porque sou uma liderança da minha comunidade e a gente multiplicou essa formação, levando conhecimento para as mulheres. Então eu fiquei assim, muito grata que foi um conhecimento não só para mim, mas que eu tive a oportunidade de passar para a minha comunidade. Aquele tempo antigo, daquela história de a mulher só se via para cuidar de menina e criar galinha, acabou. As matas virgens da escuras, quando o luar clareou, as matas virgens da escuras, quando o luar clareou. Eu sou Carla Galiza, técnica do SPLA, assessora técnica do SPLA, sou técnica do projeto Tucum, que é um projeto executado em parceria com outra organização, né, a ADELCO. Esse projeto ele tem uma das missões, né, trabalhar as organizações indígenas estaduais, né, as 4 organizações. E nesse caso específico, né, a gente está fazendo uma ação junto à AMICE, que é a Articulação das Mulheres Indígenas. Dentro do projeto a gente tem um componente que é o componente formativo. E nessa linha da formação, a gente iniciou um processo formativo com as mulheres indígenas, né? As mulheres indígenas da base da AMICE, ou seja, aquelas mulheres que estão nos municípios, estão no chão da aldeia, né? Estão mais localizadas na sua base. Desde o ano passado, nós temos feito processos formativos temáticos, né? Estamos na culminância dessa formação, a gente iniciou trabalhando políticas públicas para as mulheres, demos segmentos com agroecologia e sistemas agroalimentares, depois trabalhamos mulher e poder ser lugar de fala, violência contra a mulher e hoje finalizamos esse processo formativo com a cartografia social dessas mulheres. Oi gente, sou Daniele, sou facilitadora da oficina de cartografia das mulheres indígenas do estado do Ceará. A gente vai fazer uma atividade hoje aqui meio lúdica, subjetiva, simbólica. A gente vai começar aqui com o varal dos pertencimentos, a gente tem várias imagens tanto das mulheres daqui da região, como imagem de outras mulheres, né, para inspirar um pouco essas mulheres a falarem sobre suas trajetórias, suas vidas, suas culturas, seus territórios ancestrais, seus territórios de pertencimento e seus territórios interiores, né? É uma etapa do projeto de extrema importância pelo fato da gente ir para a base, levar o projeto para a base, para essas mulheres que algumas delas são lideranças de base, outras lideranças estaduais, mas algumas ainda estão no processo de se construir enquanto liderança. E a gente percebe que na conclusão desse projeto, nessa etapa final, a gente já consegue perceber algumas mulheres se destacando, né? Mulheres do sertão, mulheres do litoral, da região metropolitana, mulheres que já começaram a assumir papéis de liderança em suas comunidades, né? Como é o caso da liderança Cleidiane, lá em Crateús, que hoje é atual presidente da associação que estava desmobilizada, que estava fechada, né? E a gente já percebe que novas lideranças estão surgindo. Isso é um importante resultado para o projeto, um importante resultado para essa ação específica. Sim, o movimento indígena ele tinha essa necessidade porque o projeto em si é um projeto de acolhimento, né, e diversidade das mulheres. Então, devido a essa vinda do projeto para a gente, foi uma questão de acolhida. E eu me senti acolhida, eu me tornei liderança através do projeto. Quando eu fui convidada para estar presente no curso, a associação na qual eu faço parte, que é a APTI, que é a Associação dos Povos Indígenas Tabajara em Crateús, estava desativada desde o ano de 2013, mais ou menos. E aí eu senti uma carência do meu povo se levantar novamente. Então, o curso abriu portas para isso, né? E como eu falei da questão de liderança, do curso ter me incentivado a ir lutar pelo meu povo, a tomar posicionamentos, a juntar, a falar para o meu povo de que é preciso a gente ter a nossa organização. Era muito diverso, né? Porque aqui em Crateús somos 6 aldeias, né? E somos 5 povos indígenas,
Tabajara, Calabaça, Cariri, Tupinambá e Potiguara. Então, é bom cada povo estar dentro das suas organizações, porque os projetos que vêm, eles vêm para as organizações e a gente conseguiu se fortalecer por causa das organizações. Então, que a gente não possa perder essas nossas bases, que são as nossas associações. Esse curso de formação de mulheres que a gente está tendo, né, que a gente está hoje finalizando, né, de formação para mulheres lideranças indígenas, né, no decorrer de todos os módulos em que a gente passou, a gente aprendeu assim, muito sobre questões que perpassam a nossa vida, a nossa história, né, o nosso processo de identificação étnico-racial. Assim, dos temas, né, que eu pude absorver bastante, né, que me perpassaram muito, foram questões da agroecologia, né, foi as temáticas que a gente pôde falar sobre e conhecer mais sobre políticas públicas, né, saber e reconhecer o que é que chega, o que é que está faltando, o que é que necessita, o que é que a partir dessas necessidades reverberam para nos possibilitar a lutar, né? O penúltimo módulo em que a gente teve foi sobre violência contra a mulher, e aí um tema que é muito, assim, de uma relevância muito grande, né, para o nosso conhecimento, que essas violências também acontecem dentro dos territórios indígenas, né? E aí é algo que a gente precisa se posicionar para também avançar na causa com essa luta. Teve outra formação que foi belíssima nesse sentido de empoderar todas nós, né, não só a mim, mas todas nós, que é o seu poder de fala, né, na sociedade. Então isso me fortaleceu demais, me deixou mais segura essa formação, porque em todas as etapas foi assim, formadoras incríveis, que passou assim de uma maneira sutil para a gente, mas com muita segurança, e deu esse empoderamento, essa impulsionalidade da gente se apoderar e estar mesmo segura do nosso papel de mulher na nossa sociedade. Em relação a essas formações que ocorreram, que tiveram várias temáticas diferentes, sim, a gente tinha necessidade, e eu acho que a gente ainda tem, porque assim, nós somos uma turma de mulheres, mas tem outra turma por trás, né? Essas oficinas foram assim de extrema importância, né? Principalmente essas oficinas em relação à questão da violência contra a mulher, porque é algo presente nas nossas comunidades, né? E elas precisam demais ter um esclarecimento melhor do que fazer, né, quando ocorre, né? De perceber que elas não precisam continuar vivendo em situação de violência, né? Que elas podem sair daquela situação. Na nossa aldeia tem índio na aldeia que não temia ninguém. Tem índio na aldeia que não temia ninguém. Nas matas do sabiá, canta pombe juriti. Nas matas do sabiá, canta pombe juriti. Quem fala mal dos índios, o caminho é por ali. Quem fala mal dos índios. Isso é um grande desafio, porque depende de estrutura financeira, depende de captação de recursos, depende de organização social, organização política, mas é um desafio que eu acho que o movimento de mulheres indígenas tem total capacidade para superar e ampliar, né, através dessa primeira ação, que é o projeto Tucum. As questões políticas, que a gente sabe que a política não é um assunto muito agradável, principalmente para a área das mulheres, a gente ainda não tem esse hábito de se envolver com questões políticas, né, como foi nos primeiros módulos. Então foi um aprendizado assim, para mim muito importante em relação a todos os segmentos na vida de qualquer ser humano. Nessa questão da violência contra as mulheres, né, que é um tabu que a gente precisa trabalhar em cima disso nas nossas aldeias, nas nossas comunidades, por conta a opressão que nós mulheres vivemos. É muito importante, por exemplo, no nosso território, nós estamos em Bé da Barra, né? Nós temos um grupo grande de mulheres, Cunhaporã. Toda vida que tem uma formação dessa, a gente reserva outras mulheres para estar participando, para estar aprendendo, compartilhando. A gente aprende aqui nas formações e leva para as que estão em base, né? Sempre importante a gente aprender cada vez mais. E principalmente temas que envolvam as mulheres, né? Temas que são muito discutidos, temos dificuldades. Então, essas formações, elas são realmente importantes para que a gente possa ter subsídio, né? Para poder falar lá fora também e dentro do nosso próprio território.
O movimento indígena ele é uma constante, né? Sempre tem pessoas chegando, tem lideranças mais experientes. É sempre bom estar fortalecendo esse empoderamento. Eu acho que a formação, né, o projeto veio a fortalecer e a colaborar com que a gente possa fortalecer o movimento de mulheres, né? Eu entendo que essas mulheres elas precisam ter noção, né, de formação, de atuação, e a gente sempre conversa no movimento de mulheres que a gente precisa ter lideranças, né, que possam estar à frente desse movimento. A gente acabou pensando junto, né, com o projeto, com o pessoal do SPLA, o pessoal da ADELCO, entendendo que essa formação ela é muito importante. Contribui com outros passos do próprio projeto, que é o fortalecimento e empoderamento das mulheres, a participação, né, a formação política. Não só levar para a vida de cada uma que está participando, né, como para as suas comunidades, para repassar para aquelas pessoas que, né, para aquelas mulheres que não têm muito acesso a sair para os eventos, participar, porque nas nossas aldeias a gente tem aquelas mulheres que só vivem de casa, para os filhos, para o marido, então elas têm medo, elas se acham assim, tipo assim, que ainda é do tempo antigo, né? A mulher tem que viver em casa. E isso nós estamos fazendo um trabalho que nós estamos botando na cabeça das mulheres, que a mulher não é só obrigada a viver do trabalho de casa, né? Ela tem que, sua autoestima, ela tem que trabalhar, ela tem que procurar, ela tem que conversar, porque se ela for ficar, né, aquele tempo antigo, daquela história de a mulher só se via para cuidar de menina e criar galinha, acabou. Isso não existe mais. Então, para a gente finalizar esse processo de tanta riqueza, né, de tanto acúmulo, de tantos saberes, vivências, né, partilhas, construção de conhecimento, a gente finaliza o processo formativo com o tema importante para as mulheres indígenas, que é a cartografia social, onde a partir dela a gente vai levantar várias demandas que são importantes para a incidência política dessas mulheres. A gente convida a Daniele Lustosa e a Cauana Ellen para facilitar esse processo junto às mulheres. São duas mulheres potentes que têm uma vivência em comunidade também, traz a sua experiência, não só da cartografia, mas da sua militância enquanto mulheres feministas, mulheres que estão debatendo a gastronomia, mulheres que estão debatendo a questão do feminismo, a questão da cultura alimentar. E a gente traz essas duas potências para poder, junto com essas tantas outras potências que são essas mulheres indígenas, construir esse mapa que vai ficar muito bonito e que vocês vão ver esse resultado a partir de toda a culminância desse projeto. A cartografia social é uma construção feita pelos povos, né? Então, assim, a cartografia antigamente ela era mapeada pelas pessoas que não eram dos povos, né? Então, assim, a cartografia social ela vem para os povos se mapearem e terem sua autonomia. Hoje, por exemplo, o Ceará está passando por várias questões, vários conflitos, várias ameaças. Esses povos estão passando por várias ameaças e também estão muito em retomada, né? Demarcando seus territórios. Então, é muito importante a cartografia no sentido de ser um instrumento de luta, né? Um instrumento de apropriação, né? Da sua história, né? De cada vez mais estar marcando isso, fortalecendo a luta das mulheres indígenas no estado do Ceará dentro do movimento geral, do movimento nacional indígena. Então a cartografia ela é um instrumento, assim, ela vai instrumentalizar essa luta e vai fortalecer o movimento de muitas formas.